Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria podermos estar novamente aqui para darmos continuidade ao estudo bíblico do livro de Efésios. Estamos estudando o capítulo 1. Vimos na última quarta-feira os versículos 1 e 2 e agora nós vamos começar o 3. Não sabemos se a gente vai conseguir chegar até o 14 hoje. Então nós não temos pressa, nós estamos indo de acordo com aquilo que o texto vai nos dando. Você é bem-vindo. E nossa oração é que, ao ouvir esse estudo, o Espírito Santo possa usar essa palavra para trazer conforto, consolo, trazer salvação para a tua vida, caso você ainda não conheça Jesus. É uma oportunidade que você vai ter para conhecer o plano de salvação. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Amém? Então vamos lá, a leitura bíblica do texto. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob sua autoridade, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Amém? Texto precioso, rico da palavra de Deus. Então vamos caminhando aqui. Nós temos o tempo de estudo, normalmente a gente gasta aí de 25 a 30 minutos estudando, e aquilo que ficar a gente vai para o estudo do dia seguinte. Bom, nós vimos na quarta-feira passada, né, Paulo se apresentando como apóstolo, porque esse apostolado era um chamado que ele recebeu de Deus. Ele foi apóstolo pela vontade de Deus. E se colocava como escravo, né, de Cristo. Ele se colocava como um servo, porque ele foi chamado para servir ao Senhor. E ele escreve essa carta ao povo santo, que ele chama, né, que são os crentes. Nós somos santos no sentido de sermos chamados para pertencermos ao reino de Cristo e separados, então, para honrá-lo e servi-lo fielmente. E aqui nesse texto, ele vai expressar, então, o motivo de nós servirmos a Deus. E ele começa dizendo que todo louvor é feito a Deus. Então a gente já parte do seguinte pressuposto: tudo que nós fazemos a partir da nossa conversão tem como objetivo louvar a Deus. Nós fazemos tudo
que a vontade de Deus, que o nome de Deus seja glorificado. Então, nós servimos a Deus. Essa deve ser a motivação maior. Tudo o que eu faço tem como objetivo louvar ao Senhor. E não é só tudo o que eu faço na igreja, tudo o que eu faço no meu ministério eclesiástico, mas tudo o que eu faço na minha vida. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a pensar é, como servo de Deus, a gente deve pensar o seguinte: o que eu estou fazendo está rendendo louvores a Deus? Só aqui já dá para a gente parar e pensar, né? Eu tenho que fazer tudo. Se o que eu estou fazendo não chega à presença de Deus como uma expressão de louvor, eu tenho que pensar. Tudo o que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, porque nós somos súditos do reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Né? Então, todo louvor seja a Deus. E que Deus é esse? E ele define Deus. Porque tem tantos deuses, né? A gente fala de ver Deus, 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 mas a Bíblia fala que existe um único Deus. Né? E esse Deus, ele é definido aqui como o Deus que é pai de quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É este Deus que nós servimos. É esse Deus que nós louvamos. O Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um Deus que, além de ser Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é um Deus que nos abençoou através de Cristo. Né? A bênção de Deus chega aos homens, chega a nós, única e exclusivamente através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, fecha os áudios do pessoal, por gentileza. Né? Chega através do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio pelo qual, de acordo com a teologia de Paulo, que nós podemos ser abençoados. Né? Ele nos abençoa em Cristo. E aqui, qual é o tipo de bênção que ele nos abençoa? Ele diz aqui que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos domínios celestiais. E eu quero parar aqui agora, porque esse texto é um texto que, se a gente não refletir, a gente não vai entender. O que significa que Deus tem nos abençoado, né? Está falando aqui que não é com meia dúzia de bênção espiritual. Está falando com todas as bênçãos. Não tem miséria aqui, não. Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos. Então a gente pode dizer que a bênção de Deus é plena. A bênção de Deus é completa. A bênção de Deus é abundante. Não é escassa, não é limitada, não é parcial. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E aí ele fala que essa bênção, a gente alcança ela nos domínios celestiais. E aí eu fui dar uma procuradinha aqui em alguns textos para entender um pouco esse domínio celestial ou regiões celestiais. E aí eu encontrei um comentário aqui na Bíblia, que tradução é essa aqui que eu estou usando? É a Bíblia expandida aqui da Sociedade Brasileira, do Mundo Cristão, e fala o seguinte, ó, olha que interessante o argumento aqui. Nas regiões celestiais, isto é, na esfera dos bens e experiências celestiais, da qual os cristãos passaram a fazer parte por meio de sua associação com o Cristo ressurreto. Isso aqui é tão sério. A Bíblia, vocês já perceberam que a Bíblia fala que nós somos cidadãos da onde? Dos céus.
Nós somos cidadãos do reino. A gente não tem, às vezes, noção. Essa é a verdade. A gente não tem, a gente está tão preso nessa dimensão, a gente está tão preso nessa realidade material, que a gente, às vezes, não tem consciência de que nós pertencemos a um reino que é invisível. É muito profundo isso. É mais do que pertencer a uma denominação ou ser membro de uma determinada comunidade religiosa. É algo que transcende esse espaço físico, geográfico. A Bíblia fala que nós somos transportados. Colossenses vai nos falar isso. Olha como isso é profundo para a gente refletir. A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor, aonde nós temos a redenção. Talvez na nossa humanidade, na nossa limitação física, a gente não consegue enxergar o tamanho dessa bênção, o tamanho desse ministério, né? dessa posição. Então, como filhos de Deus, nós temos uma identidade, nós temos uma pátria, que Paulo está falando aqui que ela é celestial. E Paulo fala isso com muita convicção, porque vocês lembram lá no texto que nós estudamos de 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo fala um pouquinho da sua experiência, vocês lembram lá? 2 Coríntios 12, ele fala da experiência que ele teve de ter sido arrebatado ao terceiro céu. Passei aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala assim, ó, versículo 2 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Essa palavra terceiro céu aqui, no original, é a mesma que de domínios celestiais. Nós pertencemos a esse terceiro céu. E até discutimos na época lá a questão de terceiro céu, né? Que a gente fala que o primeiro céu é esse que a gente olha aqui e vê as nuvens, e o segundo céu é o espaço, e o terceiro céu é essa região celestial. Eu não sei se é um lugar físico ou se está presente em todos os lugares. Isso Deus vai nos revelar quando nós formos arrebatados. Mas o que Deus nos revela aqui é que nós já não somos só, no nosso caso aqui, brasileiros. Tá? Nós não temos só cidadania brasileira, nós temos uma cidadania celestial. E aí nós temos aqui essa expressão acontecendo em outros momentos. Veja ainda em Efésios, no capítulo 1, o versículo 20 que fala. Olha Paulo falando, ó, que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Então, aonde Cristo está agora? Olha o que o texto está dizendo. Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou em um lugar de honra, à sua direita. Em que lugar é esse? Ele fala assim, nos domínios celestiais, no terceiro céu. Onde Cristo está? Está nesse domínio celestial. E é de lá que nós somos abençoados. Agora nós estamos lendo aí o 1:20. Olha o 2:6, ainda em Efésios. Vira a Bíblia aí, 2:6.
Olha o que está escrito. Lá no versículo 1:20, está falando que quem ressuscitou e foi para os lugares celestiais? Cristo. Agora, você está sentado, né? Então se acomoda aí. Aperta o cinto. Olha o que está escrito agora. Quem mais foi ressuscitado e está lá nos lugares celestiais? Olha o versículo 2:6. Olha o que diz lá. Pois ele fez o quê? Nos ressuscitou com quem? Com Cristo. Tá, e aí, pastor? Continua lendo. E nos fez sentar aonde? Com ele. Com ele. Nos domínios celestiais. Porque agora estamos aonde? Estamos em Cristo Jesus. É muito profundo isso tudo. Olha que lugar que Deus nos coloca. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Agora, faz sentido agora para você, quando a Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros? Você está aqui fisicamente. Teu corpo está aqui. Tá? Mas o teu espírito, ele está onde? Ele pertence, ele foi abençoado para onde? Nas regiões celestiais. Quem dirige a minha vida? O Espírito de Deus ou os meus instintos carnais? Fica claro agora por que a Bíblia fala da luta da carne contra o espírito? Do homem espiritual e do homem natural? Conseguem entender? O tempo todo Paulo fala que nós temos o homem espiritual e o homem carnal. Nós ficamos nessa dicotomia, nessa briga, né? Nessa angústia, atendendo a carne ou atendendo o espírito. Lá em Romanos 8, Paulo fala muito disso. E mais um versículo, o 3:10, ainda de Efésios. Olha o que Paulo fala. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, há muitas formas da sabedoria divina. Olha que coisa. Agora a gente vai entender uma coisa aqui, ó. Parece que nesse mundo, nesses domínios celestiais, nós temos a presença não só de Deus, tá? Porque existe ali governantes e autoridades, né? Talvez principados e potestades. E a igreja, olha que como é sério, irmãos. A igreja, ela foi separada no plano de Deus para mostrar o que? Por meio da graça, as muitas formas da sabedoria divina. E agora vamos por um último versículo. Tá? 6:12. Tudo ainda em Efésios. Efésios vai revelar muito desse mundo espiritual. 6:12. Olha o que está escrito. Pois nós quem? A igreja, os crentes. Nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Mas contra o quê? Governantes e autoridades, principados e potestades do mundo. Como é que é chamado esse mundo das regiões celestiais? Invisível.
contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Bom, não é no estudo de quarta-feira à noite que a gente vai aprofundar isso e cavar mais fundo. Mas eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para esta revelação bíblica, né? De que a bênção do Senhor é nos dada, nós devemos viver a nossa vida aqui conscientes de que nós não estamos de férias na Terra. Tem crente que acha que está de férias. Nós estamos numa batalha espiritual. O texto todo de Romanos, de Efésios, vai nos orientar nesse sentido. Ele vai terminar a carta, só adiantando um pouquinho, falando-nos, nós não vamos para lá, mas o capítulo 6 de Efésios vai falar para a gente, a partir do verso 10, e ele termina o capítulo dizendo que nós temos que nos vestir da armadura, tá? Mas isso é lá na frente que a gente vai ver. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que a palavra de Deus aqui vai nos revelar que nós entramos numa batalha. Nós entramos numa batalha espiritual. A gente fica muito preocupado em pagar a conta do mês, em pagar o plano de saúde, em fazer uma cirurgia disso ou daquilo. Tá, bacana, né? Em trocar de carro, em viajar, enfim. Com a nossa rotina aqui, mas isso aqui é sombra. Nossa verdadeira identidade não está nisso aqui. Isso eu falo para mim também, que às vezes a gente se torna muito materialista. A gente sofre, se angustia com as coisas dessa vida. E aí aquela palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, fica só no discurso. Né? O reino de Deus é essa dimensão espiritual. Então, a palavra de Deus fala que Deus já nos abençoou. Ele nos colocou aí. E agora ele vai explicar como é que essa bênção nos foi dada. Como é que nós chegamos nesse lugar. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Ele vai explicar como é que nós passamos a fazer parte, ou passamos a ser abençoados. Qual foi o plano de Deus para nos abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. E aí no versículo 4 ele vai falar, ó, mesmo antes de criar o mundo, então o mundo foi criado, né? A palavra de Deus ratifica isso. Deus criou, e a palavra criação aqui é bará no hebraico. Deus criou do nada, né? Não havia e passou a existir. É como os não cristãos tentando explicar a origem do universo, fala que surgiu de uma explosão, né? De uma energia tamanho da cabeça de um alfinete. E todo o universo se fez. Essa é a conclusão que a ciência chegou. Mas a ciência quebrou a cabeça para chegar a isso, e a Bíblia falou, não, mas é isso aí mesmo. Foi do nada. Se foi uma explosão, como é que foi? O método pouco importa. O que importa é o propósito. Não é como foi feito, mas é por que foi feito. Para que foi feito? Quem fez? Então, tem um propósito. Nós não somos obra do acaso. Não existe acaso para o cristão. Né?
A ciência acha que isso aqui foi uma coisa casual. Não existe acaso. A Terra está onde é que está porque Deus planejou. As galáxias estão onde estão porque Deus planejou. Nada acontece, nada acontece na Terra, no universo, fora de um planejamento, fora de um propósito. Não tem nada que está fora de controle. Acabamos de falar que está um calor danado, que está queimando tudo, que está esquisito. Nada disso pega Deus de surpresa. Na sua soberania, o seu propósito é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. E é isso que Paulo vai falar aqui, né? Mesmo antes de criar o mundo, e isso aqui é preciosíssimo. Deus fez o quê? Ele nos amou. Ele nos amou. A palavra de Deus, e aí é minha briga, e eu não vou entrar no mérito, mas eu tenho dificuldade. Deus não pode amar alguns e não a outros. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Deus ama todos. Deus nos amou. Ele amou. Né? Ele nos amou. E por nos amar, Ele nos escolheu em Cristo. A escolha é em Cristo. Através de Cristo. O meio pelo qual Deus resolveu nos resgatar. Ele escolheu. Pelo seu amor, Ele nos escolheu, Ele resolveu, Ele decidiu nos resgatar em Cristo com um propósito para sermos santos e inculpáveis diante dele, sem culpa diante dele. Deus sabia que Adão ia pecar, pastor? Sabia. Deus sabia que a serpente ia seduzir Eva? Sabia. Deus deixou. Ah, pastor, então por que Deus deixou, pastor? Você não fez essa pergunta? Eu já fiz. Mas por que Deus deixou? Vocês já perceberam o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre quem somos? Quando você lê lá Gênesis, fala assim, produza a terra sementes conforme a sua espécie. Produz as águas, peixe, não sei de onde, produz o céu. Agora, quando chega no homem, o que ele fala assim? Produz a terra, homem? É isso que está escrito? Façamos o homem. Nós somos uma espécie diferente da todas as espécies que foram criadas nesse planeta. Nós não somos nem aqui nem na China descendentes de chimpanzé. Eu fico quieto, mas eu falo assim, eu vejo crente hoje que acha que a evolução é um plano de Deus. Não dá para misturar cristianismo e evolução. Uma coisa é uma coisa. Todos os seres vivos são criados da própria natureza da Terra, mas o homem é o único ser criado a partir de Deus. Eu não tenho nada a ver com macaco. Não sou filho... Agora, o bichinho tem mais DNA próximo da gente? 90? Tem. Nós somos parecidos. Nós temos a natureza terrena. Deus misturou, fez a gente do pó da terra. Mas a nossa essência, quando Deus fez o homem do pó da terra, ele falou, tá pronto? Não, ele soprou ali o quê? O seu espírito. E nos fez alma vivente. E nós temos a essência de Deus.
a imagem de Deus. Não é? E a Bíblia fala que ao nos fazer assim, ele criou em nós a alternativa, a autonomia, a independência. Vamos lá em Salmo 8. Vai lá na sua Bíblia, Salmo 8. Já falei para você que não ia dar para ir para tudo. Vamos lá, Salmo 8. Olha o que o salmista fala. Ó Senhor ó nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem sua força, assim calaste seus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses nele? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Olha a resposta. Olha a resposta. No entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus. E os coroaste, olha que palavra, de glória e o quê? E honra. Tu os carregaste de tudo que criaste. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes, o mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, diz na tradução mais clássica. Fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, de glória e honra o coroaste e deste-lhe domínio sobre todas as obras de suas mãos. Ao dar ao homem a autoridade, ao dar ao homem a autonomia, Deus precisava dar também ao homem a liberdade. E a serpente e a tentação foi uma prova o quanto que o homem iria responder ao amor de Deus. E Deus sabia que o homem iria negá-lo. Por isso que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Quando Adão peca, a serpente vibra, fala, tá vendo? Essa criação sua nova aí também te traiu, você é um fracasso. E aí Deus fala assim para Eva, de você, presta atenção nisso, irmãos, está na Bíblia. De você, Eva, vai sair a semente que vai fazer o quê, irmãos? Qual foi a promessa de lá em Gênesis? A semente que vai esmagar quem? A cabeça da serpente. Irmãos, eu não sei o tamanho do plano de Deus com tudo isso. Mas o que eu sei é que eu estou dentro de um plano que é maior do que a minha capacidade de compreender. Nós não temos a capacidade de compreender a dimensão desse propósito. Mas nós temos revelação de que, embora nós não entendamos a dimensão disso tudo, Deus tem um amor muito grande por nós e um cuidado muito grande por nós. E que nós vamos reinar, a promessa é que nós vamos reinar com Ele. Isso é bênção. Isso é bênção. Nós vamos reinar com Ele, já estamos reinando com Ele. Cristo esmagou a cabeça da serpente. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É isso que o apóstolo Paulo vai falar, né? Porque, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos escolheu em Cristo, porque não existe salvação fora de Jesus Cristo, para sermos santos, para sermos separados. E agora, olha o versículo, e eu vou terminar aqui, E sem culpa. Sem culpa. A culpa é uma coisa que nasce no inferno. Cristo já nos perdoou. Todos os nossos pecados foram perdoados por Cristo, até aqueles que ainda vamos cometê-los. E depois a gente continua, mas eu vou só adiantar aqui, tá? E ele nos predestinou para si. O nosso destino era sermos de Deus, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Esse era o propósito de Deus, né? Deus tem um destino, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E não é para alguns, é para todos que crerem. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos parar por aqui e depois a gente continua, então, semana que vem. Leia esse texto, mas digere isso aí e a gente continua. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa oração é que você possa ter tido entendimento e esclarecimento da palavra de Deus. E se você ainda não fez, entregue sua vida para Jesus. Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos. Embora nós não entendamos a dimensão do teu plano salvífico, porque somos humanos e limitados, mas temos a revelação da tua palavra que nos fala que nós já pertencemos ao reino dos céus, que já estamos ressuscitados com o teu Filho e garantidos nas regiões celestiais. E estamos aqui na terra vivendo numa missão de proclamar o evangelho, de falar das boas novas. A igreja existe, Senhor, com a missão de levar a salvação a todos os homens. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho, essa é a ordem que o Senhor nos deu. Que como comunidade religiosa aqui, tenhamos essa visão e essa missão de falar de Jesus a todos que o Senhor colocar no nosso caminho. Esteja nos abençoando agora, Pai. Que nós tenhamos uma semana na Tua presença. Te damos graças por esses momentos. Em nome de Jesus é que oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, e que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.